Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Semana encerra com altas, mesmo diante dos movimentos de curtíssimo prazo, colocando queda no Bitcoin e no mercado como um todo. Narrativas tentam, sim, explicar estes movimentos. A queda é por conta da Suprema Corte norte-americana, ela vai decidir quanto à validade das tarifas. Não. O movimento de baixa se dá por conta da briga comercial Estados Unidos e Europa. Não. O movimento de baixa é por conta das tensões lá no Oriente Médio. Não. Na verdade, é a Groenlândia. Peraí, eu tenho que ficar olhando o noticiário e tentando adivinhar o que de fato está acontecendo? Ou tudo é um blá 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 e a gente tem sim algo objetivo para acompanhar? É claro, nós temos. E eu vou te mostrar exatamente os pontos críticos que nós devemos prestar atenção neste vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixa aquele like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, fechamos a semana de forma positiva, com o volume comprador ascendente. Este é um movimento importante, como nós falamos no último sábado. É algo que é imperativo, é necessário para que o padrão de ombro, cabeça e ombro em potencial seja invalidado. Veja, nós temos um padrão no gráfico semanal de ombro, cabeça, ombro, e para que ele de fato seja invalidado, o volume de compra deve ser ascendente conforme o mercado sobe. Exatamente o que vimos em agosto e setembro de 2024. Então, para que a gente tenha com maior probabilidade este movimento, devemos sim presenciar fechamentos semanais em alta com volume comprador ascendente. Isto é vital, é importante. Lembrando que temos desafios acima do preço atual. Nós temos a média de 50 semanas, foi perdida em meados de novembro e ela servirá sim como um teste da continuidade do bull market. Ela está neste momento em 101.400, para que a gente de fato tenha um rompimento e confirme sim maiores acelerações, precisaremos de alta com volume comprador ascendente. Perfeito. Nós tivemos este fechamento ontem de forma positiva, mesmo diante da pressão vendedora que vimos a partir das 20 horas horário de Brasília e que se intensificou às 20 horas e 40 minutos ontem. O movimento de final de dia levou a um fechamento semanal na faixa de 93.500 e a gente viu inclusive o mercado intensificar este movimento. Nós falamos na semana passada, precisamos de uma confirmação de rompimento, é natural que tenhamos uma retração e o mercado precisa sustentar esta área para que a gente busque faixas superiores. E a gente volta a lembrar, faixas superiores, que é onde estamos com os desafios, 50 semanas, média de 50 semanas. Nós temos também, mais uma vez, o ombro, cabeça, ombro, temos as bandas de bull market e temos a média de 200 dias, ela está justamente em 105.700 e nós temos a faixa de retração de Fibonacci do topo ao fundo. E esta área, ao ser vencida, nos colocará com maior probabilidade de buscar um fundo ascendente e buscar o topo histórico mais uma vez. Então nós temos, sim, muitos desafios importantes. Então veja, no macro, fechamos a semana positiva, volume comprador ascendente. Obviamente precisamos de mais gasolina, mais altas, para que a gente invalide o ombro, cabeça, ombro e rompa os desafios que estão acima. Só que o curto prazo assustou algumas pessoas.
Mas o que nós vimos? Um flush de notícia com um feriado nos Estados Unidos. Hoje é feriado, bolsas fechadas e vimos a liquidação de alavancados. Perdemos algum ponto crítico? Na realidade, não. Então nós estamos de olho em um movimento, nós estamos monitorando volume no semanal, nós estamos monitorando o curto prazo, mas na realidade, todas essas notícias que podem justificar são apenas barulho. Por quê? Porque os pontos mais críticos, eles estão aqui no gráfico. E por que a gente olha o gráfico? Porque o gráfico, ele traduz o sentimento de compradores e vendedores. E todos esses eventos, essas notícias, já estão no preço, já estão sendo englobadas no preço. Então, o que a gente tem que monitorar? O gráfico. E a gente tem que olhar para pontos bem objetivos e críticos. Que pontos são esses? Vamos recapitular. Suportes importantíssimos. Temos o gap, o famoso gap. O gap está localizado justamente em 88.100. Este gap foi fechado e a gente tem um gap aqui, 88.490. Então nós temos este gap na área de 88 mil dólares. Este é um ponto importante. Anote, gap em 88 mil dólares. Temos também um ponto extremamente importante em 83.700. Por quê? Porque é onde nós temos, sim, uma área de suporte e resistência. 83.500 a 83 mil dólares. Deixa eu ajustar esse range. Temos ele aqui, vamos colocar ele em vermelho. Temos o range 83.000 a 83.500. E acima do preço atual nós temos, eu gosto de mostrar também no gráfico de 4 horas, nós temos o ponto inicial daquele movimento de baixa, nós estamos falando em 95.500, vou marcar aqui para você, nota de preço, 95.500 e nota de preço, resistência em 98 mil dólares. Vamos voltar para o gráfico diário, vai ficar claro para você exatamente os pontos de atenção. Vamos tirar esse Fibonacci para não criar mais confusão. E nós temos resistências e suportes. Suporte é o gap. E nós temos também suporte importante perto dos 83. Vamos mudar aqui a cor. Vou deixar em vermelho. Vermelho. E temos aqui em verde. 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 Verde e verde. Vamos traduzir agora o que está acontecendo, quais são esses pontos e por que eles são importantes. Vamos lá. Tivemos um rompimento da faixa de 95 mil dólares, pivô de alta, a acumulação na faixa que é agora um suporte, antes era resistência, veja, batemos, 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 resistência. Resistência virou suporte, maravilha, está sendo testada. Para que a gente tenha movimentos com maior probabilidade de alta e busca por faixas superiores, que é o lugar onde temos os desafios, precisamos romper inicialmente 95.500. Por que 95.500? Foi o primeiro ponto de queda no gráfico de 4 horas. Então, romper 95.500 é o primeiro desafio, o desafio inicial para que a gente flerte novamente com 98 mil. Por que 98 mil? Porque a gente tem aqui fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente e fundo ascendente. Veja que a gente foi formando topos principalmente a partir deste fundo ascendente. Então a gente tem topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente. Então para que a gente tenha maior
probabilidade de alta, temos que romper esta área, novo pivô de alta. Então, resistência mais crítica no curtíssimo prazo, 98. Resistências, 95,5 e 98. Suportes, 88 mil. Por que 88 mil? Porque é onde temos o gap. Lembra daquele gap de curto prazo? Ele segue aberto. Então, se a gente perder esta área, é plausível que a gente busque o ponto de 88 mil dólares. Ah, não, mas está em 88.500. Tudo bem, mas a gente tem um range. Então é plausível que a gente busque, caso a gente perca este ponto. E abaixo deste ponto nós temos 83 mil. Ah, não, mas está 83.200. Tudo bem, mas a gente coloca 83 mil. E por que 83 mil é tão importante? Porque se a gente perder 83 mil, é natural. A gente vai em busca de 80 mil e muito provavelmente perderá os 80 mil. Porque aí a gente terá formado uma bandeira de baixa. Entendeu? Então, a gente pode acabar vendo volatilidade dentro de um range e se poluir pelo blá blá blá. O que é o blá blá blá? Notícia X, notícia Y. Ah, é o Trump. Ah, é o Oriente Médio. Ah, não, é a Europa. Ah, é a Groenlândia. Se você está trabalhando, você não tem tempo de ficar o tempo inteiro olhando notícia. Não é verdade? Então, qual que é o movimento mais objetivo? Olhar o gráfico e olhar para os pontos, que são os pontos também objetivos. Poxa, mas eu não tenho tempo de ficar acompanhando o gráfico. Não tem problema. O que você faz? Você coloca alertas. Então você pode colocar um alerta. Coloca um alerta aqui em 98 mil dólares. Maravilha. Vai tocar. Tá? Eu coloquei aqui no TradingView. Vai tocar, vai aparecer um pop-up para você. E você pode colocar um outro alerta. Ah, não, eu quero colocar um alerta mais de curto prazo. Perfeito. Coloca aqui ó, em 91.600. É o fundo ascendente anterior. Ah, não, eu quero colocar no gap, caso ele venha fechar o gap. Maravilha. Ah, eu quero colocar mais alertas. Não tem problema nenhum. Você pode encher o seu gráfico de alertas para que você, de fato, possa trabalhar e ser notificado caso o mercado faça alguma movimentação importante. Só que de nada adianta, preste muita atenção, você ter os alertas e não saber o que é para fazer, o que você deve fazer. Não adianta. Ah, é para comprar, é para vender? Isso você faz com um planejamento, com um plano de investimento que está conversando, que conversa com a sua tese de investimento, que tem que estar de acordo com o seu cenário base. O seu cenário base, ele tem que estar alinhado com o quê? Com a minha visão de bull market ou visão de bear market. E você tem que definir se estamos em bull market ou bear market com base em ciclo de calendário ou ciclo de liquidez. Veja, existe a necessidade, sim, de fazer um dever de casa prévio. E isso é importante. Eu te ajudo de antemão. Confere a aula de tese de investimento, a aula de ciclo de liquidez e a aula de caixa. Estão aqui na descrição do vídeo. São aulas gratuitas que, se você quiser, de fato, se preparar, podem ser um caminho muito interessante para você. Agora, você quer se aprofundar, quer ter acompanhamento, acesso àquilo que eu estou fazendo, os meus planos, as minhas metodologias, as minhas operações, os meus investimentos, você quer ter acesso completo e antecipado, a gente tem estudado todos estes movimentos, e principalmente os movimentos macro, há bastante tempo. E a gente já apresentou ao time tudo o que vai ser feito, independente do cenário. Isso é preparação. Veja, se você prestar atenção, no vídeo que eu gravei na sexta-feira, eu falava sobre uma operação em potencial em 8-bar. 8-bar estava com uma estrutura e poderia sim apresentar movimentos de baixa. Eu usei este estudo para fazer uma operação e apresentei aos integrantes do meu time Premium. E essa operação serviu como um hedge de proteção. E ontem eu fechei uma parcela dessa operação. Ou seja,
A gente entende que o mercado está em um movimento macro, em um movimento micro e, se existem riscos, eu posso realizar lucro, fazer operações de proteção. E foi justamente o que a gente fez, usando uma análise que foi apresentada aqui. Então, se você quer ter acesso a este grupo premium, que tem acesso mensal, atendendo a pedidos, clica no primeiro link da descrição. O chat com o nosso time será aberto e enviaremos todas as informações para você participar. Agora, não é o seu momento, não tem problema nenhum. Clica no segundo link da descrição para que você possa participar da nossa comunidade geral lá no Telegram. Tem insights, análises, atualizações e muito mais para você. Vamos monitorar aquilo que a gente tem de objetivo, que é o gráfico. Fuja do blá blá blá, fuja do barulho, fuja da narrativa. Foque no gráfico, pois o gráfico traduz os sentimentos de compradores e vendedores. Eu volto a qualquer momento com atualizações, mas eu lembro a você, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu trago alertas com base gráfica, com base histórica, com base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.